Então vamos agora falar do tratamento, porque eu tenho certeza que você está mesmo querendo saber, tá bom, Mari, estou entendendo que existem muitos tipos de dor, que a dor ela é mais complexa do que a gente imagina, mas como é que eu resolvo isso? Então vamos lá entender um pouquinho sobre o que a gente sabe que é eficaz no tratamento das dores nas costas. Antes da gente falar sobre quais são os melhores tratamentos, eu também quero falar para vocês de quais são os erros mais comuns quando a gente pensa no tratamento da dor nas costas. E é importante eu falar disso porque são erros que são muito comuns e que a gente ainda vê bastante quando os clientes chegam até a gente aqui no consultório. Então falar desses erros vai deixar você mais atento para você não cair nessas armadilhas. Então, o primeiro erro bastante comum é fazer repouso. Então, as principais diretrizes para tratamento de dor nas costas mostram pra gente que fazer repouso é prejudicial para o tratamento. É muito importante você manter-se em movimento, você continuar fazendo as suas atividades do dia a dia, você continuar se exercitando, porque a atividade física ela é fundamental para você melhorar da dor. Então, às vezes é difícil, é desafiador, você tá com dor, tudo que você pensa em dar uma deitada para relaxar, para esperar aquela dor passar, mas isso pode ser mais prejudicial para você do que benéfico. Então, cuidado para não fazer muito repouso. O segundo erro bastante comum é o uso de medicamento de forma isolada, ou seja, você só tomar o medicamento para resolver a sua dor nas costas e não fazer outras coisas que fazem parte da reabilitação e que inclusive são mais eficazes do que o uso do medicamento de forma isolada. Então é claro que muitas vezes o medicamento ele vem para contribuir para o alívio da dor, ele pode fazer parte do seu plano terapêutico, mas você nunca deve só tomar o medicamento, esperar aquela dor passar e não fazer a reabilitação. Tá? Então, se você precisa de medicamento, porque às vezes nem precisa, mas se você precisa do medicamento, saiba que além disso, você também precisa buscar a reabilitação física. E o terceiro erro mais comum são os procedimentos intervencionistas, que a gente também já comentou um pouquinho aqui. Então, às vezes, a gente está procurando ali uma solução milagrosa, a gente quer uma solução rápida para a nossa dor e a gente acaba fazendo algum procedimento que deveria ser feito somente se os outros tratamentos não funcionassem. A gente já sabe que esses tratamentos intervencionistas, eles nem sempre trazem o alívio de forma sustentável. Às vezes eles vão te trazer um alívio, mas 2, 3 meses depois aquela dor vai voltar, porque você não tratou ali de fato os fatores que estão relacionados com a sua dor. Você simplesmente deu ali uma analgesia, você simplesmente deu ali um cala-te-boca, sabe, na dor, mas depois ela vai voltar a gritar, ela vai voltar aí a dar sinais. Então, esses tratamentos intervencionistas, a gente também não precisa demonizar eles. A gente tem aí muitas inovações, muitos tratamentos extremamente bacanas que funcionam, mas eles deveriam ser utilizados somente quando o tratamento conservador não se demonstrou eficaz, tá? E quando a gente fala de tratamento intervencionista, a gente também tem que falar das cirurgias. Então, muitas pessoas fazem cirurgias precocemente, sem que tivessem necessidade. E isso é muito perigoso, porque as cirurgias, sim, às vezes elas podem a longo prazo trazer outros danos para a sua coluna, aumentar o processo de degeneração, criar instabilidades. Ela pode trazer alguns prejuízos que, de repente, você não precisaria passar por aquela cirurgia e não teria esses prejuízos lá na frente. Então, é muito comum
A gente vê que às vezes a pessoa está com uma dor muito forte e ela acaba se precipitando, tomando a decisão de fazer uma cirurgia na expectativa daquela dor melhorar. Mas se ela fizesse o tratamento conservador, tivesse um pouquinho de paciência, ela também iria melhorar sem ter que passar por esse procedimento, podendo ter aí alguns prejuízos a longo prazo. A gente tem bastante evidência científica mostrando que algumas pessoas que fazem a cirurgia, né, se a gente pegar um grupo de pessoas que fez a cirurgia e um grupo de pessoas que fez o tratamento conservador, essas pessoas elas melhoraram igualmente. Então isso de alguma forma mostra que não tem necessidade muitas vezes da gente passar por esses procedimentos. E aí existem alguns critérios específicos para a gente saber quando que aquela dor ela realmente carece não, mas ela é indicativa de uma cirurgia. E esses critérios são muito específicos e o profissional ele precisa levar isso em consideração na hora de fazer essa indicação. Então, se você recebeu alguma indicação de cirurgia, se você está com uma dor, procurou um profissional de saúde e ele recomendou a cirurgia para você antes de você experimentar um tratamento conservador, eu aconselho você a buscar uma segunda opinião. Então, a segunda opinião é você buscar outro profissional de saúde que possa também avaliar o seu caso e dar a opinião dele. No caso das cirurgias de coluna, é muito interessante você buscar uma segunda opinião de um profissional fisioterapeuta. Existem alguns programas que são chamados de programa de segunda opinião, que estão sendo implementados no mundo, né, nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo aqui no Brasil. A gente já tem esses programas em alguns hospitais, onde antes da autorização da cirurgia, o paciente ele passa por essa segunda opinião ou de um profissional, de um outro profissional médico que é especializado em cirurgia de coluna, mas que tem essa visão mais moderna da neurociência da dor. Mas muitas vezes o hospital ele pede a opinião de um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele vai ter esse olhar da reabilitação física e ele vai saber dizer se aqueles critérios da sua dor, aquela queixa que você está trazendo, se ela pode se beneficiar de um tratamento conservador sem que a cirurgia seja necessária, ou se realmente você está com alterações nos seus exames físicos que sejam indicativos da cirurgia. Então, eu reforço aqui o meu conselho. Se você teve uma indicação cirúrgica, antes de você tomar a sua decisão, procura uma segunda opinião. E a opinião de um fisioterapeuta pode ser extremamente interessante para você tomar uma decisão mais assertiva. E agora eu também quero falar de uma outra questão que está muito relacionada com a escolha do tratamento conservador. A gente ainda vê muita indicação do RPG como sendo a estratégia mais segura e mais eficaz no tratamento de dor nas costas. E a gente não tem nada na literatura científica que aponte para isso. O RPG ele não é uma estratégia terapêutica mais eficiente do que outras modalidades de exercício físico. Então, o RPG ele foi um modelo de tratamento muito baseado naquela visão que eu já falei para vocês, que não é uma visão muito atual, é uma visão que já foi refutada pela ciência, relacionando a dor nas costas com os desalinhamentos da coluna, né? Então, se você tem algum desvio postural, se você tem musculaturas que estão contraídas, que estão mais fracas do que as outras. Então, é um modelo que leva somente em consideração essas alterações estruturais. Mas a gente já sabe que a dor ela não está relacionada somente com isso. Então, por isso, fazer um tratamento que só considera essas alterações, isso pode estar fadado a um insucesso.
Fora que muita gente acha RPG chato, monótono e acaba se submetendo a esse tipo de tratamento só porque foi a indicação que recebeu do profissional de saúde. Então agora a gente vai falar de quais são as estratégias de tratamento que são realmente eficazes e a partir do momento que você entender isso vai te dar mais liberdade de escolha para você fazer aquilo que seja prazeroso para você, aquilo que você realmente se sente confortável de fazer e que é mais eficaz pelo que a ciência vem mostrando aí pra gente. Então vamos lá, o que é a estratégia mais eficaz? Exercício físico. É isso mesmo. O que a gente tem de mais eficaz para tratamento de dor nas costas é fazer exercício físico. Mari, qualquer exercício físico? Depende. A gente falou que tem aí vários tipos de dor. E aí, o tipo de exercício físico que vai ser selecionado para tratar a sua dor depende de quais são os fatores que estão relacionados com a sua dor. Mas, de uma forma geral, o que a literatura vem mostrando pra gente é que não existe exatamente um único tipo de exercício também que seja aí a bala de prata, que seja a solução para todos os tipos de dor. Então, o exercício aeróbico, ele é eficaz, o exercício de força, ele é eficaz, os exercícios que estão mais relacionados com a mobilidade articular, eles também são eficazes. Então, a gente tem aí muitas coisas que podem trazer benefício para você. Então, a partir do momento que a gente entende quais são os fatores que estão relacionados com a sua dor, a gente vai poder selecionar o exercício que vai intervir nesses fatores. Então, eu vou só dar um exemplo aqui para vocês para isso ficar um pouquinho mais claro. Se uma pessoa ela tem medo de fazer um determinado movimento, então pensa que em algum momento da vida ela foi pegar um objeto pesado no chão, ela sentiu uma dor nas costas muito forte e a partir desse momento ela começa a ter medo de fazer esse movimento de flexionar o tronco à frente para pegar qualquer coisa. Esse medo, ele pode ser um fator importante para a manutenção dessa dor. Pode ser que não tenha mais nenhuma lesão, nenhum dano na musculatura, na articulação, pode ser que não tenha nada estrutural ali que seja o motivo dessa dor e que essa dor esteja mais associada a esse medo de se movimentar. Se esse é o fator que está relacionado com a dor, o exercício físico, ele precisa ser um exercício físico que vai fazer a pessoa perder o medo de fazer isso. A gente chama isso de exposição gradual. A gente vai começar a criar situações dentro da prática do exercício físico onde essa pessoa vai ser exposta a essa tarefa de flexionar o tronco e ela vai ser exposta a isso de uma forma que ela se sinta segura e conforme ela vai evoluindo, a gente vai aumentando o nível de dificuldade até que ela volte a fazer aquele movimento que ela tinha medo e ela vai começar a fazer isso de uma forma segura, se sentindo capaz, se sentindo confiante e isso é o suficiente para que a dor ela melhore. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, o exercício físico, ele teve o papel de ressignificar aquela experiência de dor da pessoa. Então, quando aquela pessoa passou por aquela experiência dolorosa, ela criou uma memória, uma aprendizagem daquilo e é aquilo que estava mantendo a dor dela. E o exercício, ele trouxe novas aprendizagens, substituindo a experiência anterior. Um outro exemplo é o exercício físico cumprindo o papel de liberar substâncias analgésicas. Então, o nosso corpo ele é capaz de produzir substâncias que trazem um alívio da dor. A gente tem uma farmáciazinha interna que a gente chama, né? Então, são substâncias endógenas que provocam analgesia. E o exercício físico é uma das principais estratégias para fazer essa nossa farmáciazinha interna funcionar e produzir essas substâncias. Então, muitas vezes, o objetivo do exercício não vai ser fortalecer o músculo, fortalecer o core, como todo mundo fala, né? Olha, você tem que ter um core forte para proteger a sua coluna. Muitas vezes não é isso que a gente precisa.
a gente precisa do exercício com outras funções, com uma função de analgesia, com uma função de melhorar uma capacidade funcional, que é alguma tarefa que a pessoa tenha dificuldade para fazer e o exercício ele vai melhorar a eficiência daquela tarefa. Então existem aí diversas finalidades do exercício físico e que a partir de uma avaliação criteriosa, quando o profissional consegue mapear e identificar quais são todos os fatores que estão relacionados com a sua dor, ele vai ser capaz de prescrever o exercício mais adequado para você. O que é importante é você saber que exercício físico é o padrão ouro para tratamento de dor nas costas. É o que a gente tem de mais eficaz, de mais resolutivo a curto e a longo prazo. Então, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que você tenha conseguido compreender um pouquinho mais sobre as dores nas costas e a partir desse vídeo você possa fazer aí escolhas mais assertivas no seu tratamento. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário dos vídeos que a gente pode responder para você, a gente pode gravar outros vídeos respondendo a sua dúvida. Assina aqui o nosso canal, se inscreve no canal para você receber notificação sempre que a gente publicar novos vídeos, que a gente vai trazer aí muitas informações, muito conteúdo de qualidade para que você possa entender um pouquinho mais sobre a sua dor, sobre quais são os melhores tratamentos e também para a gente falar sobre qualidade de vida, para a gente falar sobre mudanças comportamentais, o que você pode fazer para ter um estilo de vida saudável. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!